Olá, está no ar mais um JR Entrevista. Eu sou a Tainá Farfan e hoje a nossa conversa será com o chefe da pasta das comunicações, ministro Juscelino Filho. Seja muito bem-vindo ao JR. Olá, Tainá. Olá a todos os telespectadores. Um prazer voltar aqui para falar um pouco dos avanços nos projetos de inclusão digital que está sob a nossa coordenação no Ministério. O prazer é todo nosso em te receber mais uma vez aqui na casa. Ministro, o Ministério das Comunicações assinou um acordo de cooperação com a chinesa SpaceSail, que está desenvolvendo um sistema de internet de alta velocidade via satélite. E é uma espécie de concorrente da Starlink de Elon Musk. O sistema ainda não está em operação, mas eu gostaria que o senhor já trouxesse para a gente quando vai começar a funcionar aqui no Brasil. Isso, a gente assinou, na verdade, a Telebrás assinou esse acordo de cooperação com a SpaceSail, que é uma empresa nova, uma empresa chinesa que tem um plano bem arrojado de lançamentos de satélites de baixa órbita, né? Satélites similares hoje aos da SpaceX, né? Da Starlink, para prover conectividade, internet banda larga para todo o Brasil. Eu fui procurado pela empresa alguns meses atrás, onde nos apresentou esse projeto e nos convidou para ir à China, em missão oficial, conhecer a fabricação dos satélites, a operação, a central de comando deles, né? Ver como já está funcionando alguns satélites que estão no espaço e todo o planejamento que eles têm para com o Brasil, né? A empresa tem um plano de investimento global hoje de cerca de 10 bilhões de dólares, né? Desse volume, 1 bilhão de dólares é previsto de investimento no Brasil, com a implantação de 7 a 11 teleportos gateways aqui no nosso país. Um plano de investimento para o ano de 2025 de colocar 648 satélites em órbita e para no início de 2026 já poder estar ofertando esse serviço aqui no Brasil. Essa é a meta da empresa SpaceSail. Então nós estivemos lá, conhecemos as instalações. Hoje eles têm 3 fábricas totalmente automatizadas, já fabricando satélites. Em cada uma dessas fábricas, eles estão fabricando um satélite por dia, ou seja, eles têm lá uma produção de cerca de 1.000 satélites, 1.000 e poucos satélites por ano, né? Então, com a parte fabril de produção bem estruturada e organizada e com as janelas de lançamento também já de 2025 todas garantidas, né? E consequência para os próximos anos, com a meta aí de 15.000 satélites no espaço nos próximos anos. Ministro, e como que pode beneficiar a população? Ter mais empresas pode fazer com que o preço fique mais acessível? Vai beneficiar a área rural? Como que vai beneficiar, de fato, a população? Com certeza, quanto mais empresas tiver no mercado oferecendo esse serviço, que é cada vez mais essencial na vida das pessoas, isso é melhor para a população brasileira. E é nessa linha que a gente sempre está aberto. O Brasil está aberto. O Brasil é um país hoje que tem uma diplomacia, que conversa com todas as nações e está aberto a atrair investimentos e empresas para poder investir e oferecer serviços aqui no nosso país. Então, é mais uma empresa que está chegando, né, para poder estar oferecendo esse tipo de serviço para a população. Não tenho dúvida nenhuma que vai chegar competitiva no mercado quando entrar em operação e vai ajudar a levar essa conectividade, essa banda larga para localidades que ainda não tem. A gente sabe que nós vivemos hoje, o Brasil é um país continental de grandes dimensões territoriais com muitos desafios a serem enfrentados. E provedores satelitais ainda são a única forma de levar essa conectividade para comunidades rurais, comunidades quilombolas, indígenas, para a nossa Amazônia brasileira. Quando a gente fala da Amazônia, que fala da riqueza, das potencialidades de gerar bionegócios, biodiversidade, bionegócios na Amazônia só vai ser possível isso acontecer se tiver conectividade, se tiver inclusão digital, se tiver comunicação na região, para poder a gente ter pesquisadores e fazer uma utilização sustentável, né, dessa riqueza que existe no nosso país. Então, sempre com um olhar para as pessoas, para aqueles brasileiros que ainda estão fora desse ambiente digital. O presidente Lula, no seu governo, ele tem tido uma atenção justamente muito especial com essas comunidades, porque é lá que ainda está muitas das desigualdades que existem no nosso país. E essa inclusão digital, ela vai justamente nos ajudar a diminuir essas desigualdades, a levar acesso a essa população a serviços de saúde, por exemplo,
fazer com que a telemedicina seja uma realidade lá numa comunidade indígena, numa comunidade tradicional nessas regiões que nunca tiveram acesso a isso, poder ter, através da telemedicina, acesso a um médico especialista, a esse tipo de serviço, assim como também melhorar a educação com a conectividade nas escolas, que é um programa hoje que também tem a nossa coordenação junto com o Ministério da Educação, que visa levar a banda larga para todas as mais de 138 mil escolas públicas que já estamos em execução dessa meta, e provedores satelitais vão ter um papel também importante na execução dessa política pública, assim como também acesso a serviços de governo, a benefícios sociais. Então, imagina a quantidade de pessoas, né, que às vezes tem que se deslocar quilômetros para poder ter acesso ao seu benefício, e muitos que não têm nem como se cadastrar ou ter acesso porque não tem a inclusão ali próximo, né, que está bem distante da realidade. Então, não tenho dúvidas nenhuma que com a chegada dessa empresa e de outras que também já nos procuraram. Semana passada eu recebi o embaixador do Canadá, por exemplo, também com a Telesat, uma empresa canadense que tem apoio do governo do Canadá, que está com um projeto também para lançar satélites de baixa órbita e oferecer serviços de conectividade também para o Brasil. Nos convidaram para conhecer também o projeto deles lá no Canadá, e assim nós vamos conduzindo para que a gente possa, o mais breve possível, ter opções para a população brasileira, né? E também para o governo, porque o governo é um grande cliente, né, desse tipo de serviço. Então, com certeza, vai ser muito importante a chegada desses provedores nesse mercado de conectividade via satélite. É muito interessante, ministro, ouvir do senhor como é que vai ser efetivo, né, na vida da população. Agora, qual que é o valor e como deve ser o investimento dessa empresa chinesa aqui no Brasil? Como eu disse, parte desse investimento global, dimensiona-se em torno de R$1 bilhão em investimento no nosso país. O maior volume disso vai nas estações, nos gateways, que são teleportos que são implantados em todas as regiões do país, que é justamente o teleporto que se comunica com o satélite e faz com que esse serviço possa ter essa promoção do serviço com qualidade aqui para a população brasileira e para todas as empresas brasileiras que quiserem usar desse serviço. Ministro, o acordo entre o Brasil e a China prevê uma colaboração da SpaceSail com a estatal brasileira Telebrás, assim como o senhor trouxe no início da conversa, para justamente oferecer esse serviço aqui no país. Como vai ser esse processo de colaboração até de fato começar a funcionar? Bom, primeiro, a relação do Brasil com a China é uma relação muito forte. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, né? São 50 anos aí de parceria. Os chineses nos procuraram para poder apresentar esse projeto e manter esse diálogo com a estatal brasileira, a Telebrás, que é a empresa que o presidente tirou do plano de privatização para justamente dar essa missão a ela de ser a empresa que vai coordenar, que está coordenando políticas de inclusão digital. É a empresa que opera o satélite brasileiro, nosso satélite geoestacionário, que hoje nós já temos aí cerca de 15 mil escolas, por exemplo, que estão conectadas por esses satélites através do GESAC, do novo GESAC, do Ministério das Comunicações com o MEC e a Telebrás. Então, a Telebrás estruturou esse acordo, né, de cooperação com a empresa chinesa para que possa, justamente, quando a empresa estiver em operação aqui no Brasil, poder ser um parceiro, né, do governo, da Telebrás. Então, digamos que foi apenas um passo inicial de uma boa relação, de um bom diálogo, e vamos agora aguardar a evolução do planejamento deles para ver como que isso pode efetivamente, né, acontecer assim que os serviços estiverem disponíveis para poder estar sendo ofertado através do governo para a população. Perfeito. Ministro, dá para dizer que a presença do presidente chinês aqui no Brasil e o fechamento desse acordo estreitam ainda mais a relação com a China e afastam, de certa forma, dos Estados Unidos, agora com Elon Musk no governo de Donald Trump, que assume no ano que vem? Não, eu acho que uma coisa não tem relação nenhuma com a outra. Não foi só esse acordo aqui, né?
Hoje, o presidente Xi veio ao Brasil e participar da cúpula do G20, onde teve uma discussão e encaminhamentos de alto nível com todas as grandes potências globais, inclusive o presidente Biden estava, os Estados Unidos também estava presente na cúpula, e depois ele veio aqui a Brasília visitar o presidente Lula, se reunir com o presidente Lula e alguns ministros, e foi assinado aqui, se não me engano, cerca de 35, 36 acordos em diversas áreas, justamente pela relação muito próxima e forte comercial que o Brasil tem e que se fortalece a cada dia em vários setores, né? E não é diferente no setor de tecnologia, informação e comunicação. Então, nós temos hoje muitos parceiros chineses que atuam no nosso país, que têm um papel importante na implantação do 5G, com tecnologia, né? Então, é natural que o Brasil busque fortalecer essa relação da mesma forma que também mantém uma relação muito forte com os americanos. Os americanos são 200 anos de relação, né, institucional, comercial, e acredito que vá manter essa boa relação, porque o presidente Lula é um estadista e não tenho dúvida alguma que, com certeza, vai dialogar com ambos no mais alto nível e preservando naturalmente sempre os interesses do nosso país. Aproveitando que a gente entrou nesse assunto, qual que é a expectativa do governo brasileiro em relação ao governo de Donald Trump? Não, a gente está aguardando, né? Vai assumir o novo presidente americano, naturalmente, né? E a expectativa é que se mantenha uma boa relação que sempre esteve, né? O presidente Trump foi presidente dos Estados Unidos recentemente e o Brasil é muito importante para os Estados Unidos, como também os Estados Unidos é muito importante para o Brasil, e com toda a política de relações exteriores que o presidente resgatou, o presidente Lula, com todas as grandes nações do mundo, nós temos muita fé, sim, que vamos manter uma ótima relação e colocar sempre os interesses da população brasileira na frente. Ministro, voltando um pouquinho a falar um pouco mais sobre a SpaceSail, há concorrentes da SpaceSail e da Starlink, né? Inclusive uma empresa francesa que também vende planos de internet via satélite demonstrou interesse em atuar no Brasil, se eu não me engano, o senhor comentou também de uma canadense. Como estão as conversas com outras empresas desse ramo, com a possibilidade de atuarem aqui no Brasil? Não, como eu falei, nós estamos totalmente abertos a dialogar, a conhecer os projetos, né? E a construir a melhor parceria que for boa para a população brasileira, que for boa para o governo brasileiro. Então, é nessa direção que nós atuamos no Ministério. Então, todas essas empresas, é um mercado novo, não tem muitas empresas novas estão surgindo, né? Então, nós estamos aí dialogando com todas que nos procuram, tá? Conhecendo esses projetos, e a gente espera que o mais breve possível o povo brasileiro tenha mais opções para ter acesso a esse serviço que como eu disse, é cada vez mais essencial para a vida das pessoas. Ministro, a conversa está boa, só vou dar um recado para quem está assistindo a gente. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Agora, mudando um pouquinho de assunto, ministro, aproveitando aqui a sua presença, essa semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, liberou as emendas parlamentares com algumas condições. De que forma o senhor, como ministro, e também com sua grande experiência como parlamentar, avalia que o Congresso deve apreciar as propostas do pacote fiscal que chega ao Congresso com esse pano de fundo dessa discussão das emendas que ficaram suspensas por tanto tempo? E há parlamentares, inclusive, ameaçando a votação de alguns projetos, né, desse pacote de corte de gastos. Ele deve ser aprovado ainda esse ano ou não aprova tudo esse ano? Deve ter alteração? Como é que está a conversa ali? Eu não sei se o senhor está nesse meio de campo ali com o parlamento, mas qual que é a sua avaliação? Eu já estou afastado do parlamento já há quase 2 anos nessa missão que o presidente nos honrou de conduzir essa pasta tão estratégica, né? Essa discussão das emendas parlamentares, com certeza, está buscando um aprimoramento. As emendas são muito importantes, não tenho dúvida nenhuma, para a vida das pessoas na ponta, para os municípios, para os estados, os parlamentares que conhecem a realidade de poder estar dando os encaminhamentos. Então, é natural que tenha um aprimoramento nisso, que é o que eu acho que está acontecendo, né? Agora com a lei que foi votada, com a regulamentação também
proposta pelo ministro, e isso acho que não tem relação nenhuma com a questão do pacote fiscal. O pacote fiscal é mais um gesto do governo com a responsabilidade fiscal que o presidente Lula sempre teve desde o início da sua gestão. Tá? Foi votado logo no primeiro ano o arcabouço fiscal, reorganizando, né, toda essa questão do teto de gastos que a gente tinha votado lá atrás e, naturalmente, que com 2 anos, alguns pontos precisava ser revisto e feito alguns ajustes para poder manter essa responsabilidade e o equilíbrio fiscal. E é isso que está acontecendo agora. Tá? O país vem crescendo, vem menor índice de desemprego de toda a história, o PIB surpreendendo, né? O resultado do crescimento superando as expectativas, como todos sabem, justamente pelo volume de investimento que o governo vem fazendo, retomando políticas públicas importantes, como retomou Minha Casa Minha Vida e vários outros programas de governo que são muito importantes para os brasileiros, buscando justamente fazer essa diminuição das desigualdades sociais que ainda existem no nosso país e acontecer essa discussão após 2 anos para reorganizar e manter esse equilíbrio fiscal é normal, é natural e o Congresso é o ambiente onde essa discussão tem que acontecer. O governo organizou, encaminhou as propostas para o Congresso e a expectativa é que ainda esse ano, antes do recesso, o Congresso possa estar apreciando, né, essas medidas que foram encaminhadas por parte da equipe econômica do governo. Então, na sua avaliação, de certa forma, o pacote fiscal está imune a essa discussão das emendas? Ele deve avançar? O Congresso tem tido sempre uma postura muito responsável com o país, né? Então, eu acredito muito que a Câmara e o Senado vão sim avançar com o debate, né, desses projetos que foram encaminhados e a gente possa estar antes do recesso parlamentar, tendo a votação dos projetos. Perfeito. Ministro, mais um assunto também na área da política e que eu acho que é importante te ouvir também. Teve uma manifestação pública na semana passada do deputado Elmar Nascimento, em que ele disse publicamente, né, que União Brasil não deve ter candidato em 2026, que se quiser ter, teria que decidir até fevereiro ou desembarcar do governo, ou seja, entregar os ministérios. O senhor concorda com isso? União Brasil vai ter candidato em 2026 ou segue no governo, né, se seguir essa avaliação do líder? Bom, eu acho que isso é uma discussão que no momento adequado o partido vai reunir internamente e tratar, né? Eu não tenho como falar pelo partido, até porque não tem autonomia só para isso. Hoje o partido é composto por um diretório nacional com 84 membros, uma executiva nacional e com certeza no momento oportuno isso vai ser discutido internamente. O meu posicionamento pessoal é naturalmente para seguir com o presidente Lula, até porque hoje eu estou nessa função honrosa que ele me deu de coordenar uma das principais políticas do governo, uma área muito estratégica, né? E vou, né, naturalmente estar acompanhando o presidente Lula, né, na sua reeleição, isso aí eu não tenho dúvida alguma, e vou defender internamente no partido para que a gente possa estar todos juntos nesse caminho. Tem outros atores no partido que têm direito de pleitear a candidatura própria, né, que tem envergadura política, isso é natural, né, do ambiente democrático, né, o ambiente partidário. O mais importante é que, no momento adequado, o partido vai avaliar isso. Enquanto isso não acontece, nós vamos tocar a nossa missão, que é ajudar o governo, que é ajudar o presidente Lula a diminuir essas desigualdades, a levar a inclusão social e inclusão digital para a população brasileira. Excelente, ministro. JR Entrevista vai para um rápido intervalo, mas é bem rapidinho, não saia daí. Já já a gente volta e continua a nossa conversa com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente está o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Ministro, já volto te perguntando. Essa semana o presidente Lula publicou um decreto transferindo para o senhor o controle dos recursos dos leilões do 4G e do 5G. Por que essa mudança foi feita? Para onde vão esses recursos? Explica para a gente. Bom, na verdade o que foi feito foi uma organização em algumas competências, né, da execução dessas políticas públicas que estavam assumidas em compromissos do leilão do 5G e do 4G. E nós estamos agora regulamentando isso por algumas portarias
e envolve programas importantes, como o programa das escolas conectadas, a Estratégia Nacional das Escolas Conectadas. Um volume significativo de recursos dessa estratégia é através de compromissos do leilão do 5G, que estarão levando a conectividade para mais de 138 mil escolas públicas. Ao mesmo tempo que temos o programa Norte Conectado, que estamos levando as infovias, os cabos de fibra ótica pelos rios amazônicos para todas as capitais dos estados do norte. São 12 mil quilômetros de cabo, 10 milhões de pessoas beneficiadas. Também é um programa muito importante que vai melhorar muito a infraestrutura de conectividade em toda a região norte do país. Além disso, temos a rede privativa de governo, que também está avançando, e temos a implantação do 5G, que está dentro desses compromissos. Por exemplo, agora, essa semana passada, foi feito o anúncio oficial de que finalizou a limpeza da faixa de frequência e todas as cidades brasileiras hoje já estão aptas para a chegada do 5G. O 5G está avançando na sua implantação, existe um cronograma de implantação estabelecido pelo leilão com as operadoras, todas as capitais, todas as cidades com mais de 500 mil habitantes, aí depois as cidades com até 300 mil habitantes, aí depois de 100 a 300, de 50 a 100 e depois de 0 a 30 mil habitantes. Então, há um cronograma. Então, elas todas podem receber o 5G, mas Isso. Ainda não tem, estão ainda no caminho de... Então, dos 5.570 municípios brasileiros, hoje cerca de 1.000 municípios já têm a tecnologia 5G implantada por alguma operadora. E há um processo de expansão dessa rede 5G, tanto nas grandes cidades, onde aqui, por exemplo, no DF já tem, eu acho que uns 2 ou 3 anos que foi implantado o 5G, mas todos os anos vai ampliando essa rede, para toda a região metropolitana aqui de Brasília, por exemplo, e cidades satélites, ao mesmo tempo que vai expandindo também para as cidades que ainda não têm. Então, o anúncio foi que foi feita a limpeza em todas as cidades, que todas já estão aptas para receber a tecnologia. Agora, há um cronograma que nós estamos acompanhando essa implantação. Esse cronograma vai até 2029 ou 2030, E todos os anos, aí, ao final, que nós vamos ter essa tecnologia disponível para toda a população brasileira. Perfeito. Então, só para entender, ver se entendi certinho, até 2029, todas as cidades terão 5G de fato. Terão 5G de fato. Isso no Brasil, com dimensões continentais, todo mundo vai ter acesso. Só para a gente fechar aqui a nossa conversa, ministro, foi excelente receber aqui, mas gostaria que o senhor lembrasse aqui, quem está assistindo a gente, quais são os benefícios do 5G, o que as pessoas, tendo acesso a essa tecnologia, podem ter de benefícios no dia a dia? O 5G é uma tecnologia onde tem uma internet com maior velocidade, com baixa latência, onde além da diferença no dia a dia das pessoas, com operações, com teletrabalho, com tudo que ela faz ali no ambiente digital, por exemplo, a pessoa hoje, boa parte do dia dos brasileiros é no ambiente digital, seja através do celular, do smartphone, ou através de um tablet ou no computador, trabalhando. Se ela tem uma tecnologia 5G com alta velocidade, baixa latência, ela consegue ter mais produtividade e rentabilidade. Ao mesmo tempo que o 5G tem um impacto muito grande mesmo na indústria, com redes privativas nas plantas industriais, aumentando produtividade. No agronegócio tem tido uma expansão muito grande em regiões produtoras do nosso país, com redes 5G implantadas no agronegócio, aumentando a produtividade, a competitividade, com máquinas conectadas, com a internet das coisas. Então, tudo isso é possível com a tecnologia, com esses avanços tecnológicos que o 5G traz. Excelente, ministro. O JR Entrevista vai ficando por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Ministro Juscelino Filho, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no JR, foi um prazer. Eu que agradeço mais uma vez o espaço de poder estar aqui falando de todos esses projetos que a gente tem coordenado, de entregas importantes, e estamos aí muito animados para poder continuar esse trabalho e entregar um Brasil mais conectado e unido para todos. Volte mais vezes. E claro, muito obrigada a você também pela sua companhia. Até uma próxima. Tchau, tchau.